aliás, direi inicialmente que, quando vi o lançamento dessa campanha, Padre Luiz Carlos, como médico, me senti muito feliz, porque é lamentável constatar a situação da saúde pública no país. E, aliás, a reportagem que saiu ontem no Fantástico mostra, se não pelo menos a maior causa da situação da saúde pública está do jeito que está. E eu não tenho nenhuma preocupação de errar no diagnóstico, falando aqui no cacoete médico, de que é realmente preciso, primeiro, combater a corrupção que se faz com dinheiro que vai para a saúde, que, como foi dito lá na reportagem do Fantástico, que eu disse várias vezes em pronunciamento aqui, é como matar as pessoas. Ou, no mínimo, impedir que as pessoas tenham tratamento e possam ter saúde. E o lema, realmente, dessa campanha não podia ser mais feliz, que é justamente que a saúde se difunda sobre a terra. E a saúde pública, o nome está dizendo, é a saúde do povo, é a saúde daquele pobre que precisa de ter uma consulta, de ter um procedimento, de ter uma cirurgia, e não tem. E isso é de norte a sul, de leste a oeste desse país. Escândalos toda hora. A reportagem do Fantástico ontem foi no Rio de Janeiro. Mas lá no meu estado de Roraima, recentemente, houve uma operação, fruto de uma investigação do Ministério Público Estadual e Federal, em que a Polícia Federal prendeu algumas pessoas e só na preliminar conseguiu-se constatar um roubo de 30 milhões de reais da saúde. E aonde? Em compra de medicamentos prestes a vencer, de material de consumo que faziam de conta que comprava só no papel e não compravam. Então, é realmente muito triste. Mas, por outro lado, me animo, porque, como médico, aprendi a não perder a fé nem a esperança diante de um doente que, às vezes, está desenganado. Até porque quem tem fé, até o doente que tem fé, ele reage melhor às doenças do que aquele que não tem fé. E, muitas vezes, uma doença que se prolonga, como nós chamamos, uma doença crônica, mina, às vezes, até a fé da pessoa. Agora, quando o povo toma conhecimento, como disse o senador Sarney, e aqui é bom que se diga, o Brasil tem mais médicos do que o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 1 médico para 1.000 habitantes. Agora, onde estão os médicos? Nas grandes capitais, nos grandes centros e em algumas cidades de porte médio. Agora, por quê? Porque o médico tem medo até de ir para um município do interior, onde não tem estrutura, não tem nenhum tipo de condição de trabalho, e aí ele não só vai desaprender, como vai colocar em risco a vida de muitas pessoas. Então é preciso inverter essa ordem, não só no aspecto como até já existe hoje, em que se paga mais para quem vai para o município onde não tem médico, mas investir em dar estrutura, descentralizar as estruturas de saúde, às vezes os centros de excelências da saúde no Brasil, para os lugares mais distantes também. Eu acho que uma grande mobilização da sociedade, tanto no que tange a exigir de fato que se cumpra a Constituição, porque na Constituição está dito, é direito do cidadão e dever do Estado dar assistência à saúde a todos. O Brasil é talvez o único país que tem um sistema universal de atendimento. A formatação é linda. O SUS, na sua concepção, eu tenho a felicidade de ter sido constituinte, quando se começou justamente essa ideia, e ter apoiado como apoio, e não digo que, eu não acho que o mal está no SUS. O mal não está no SUS, o mal está na corrupção e na má administração.
Agora, a sociedade não pode ficar assistindo esses fatos acontecerem, se repetirem, virar rotina, pessoas internadas nos corredores dos hospitais, pessoas em UTIs sucateadas, morrendo porque o médico não é Deus. Não pode fazer milagre, ele faz o que ele pode realmente fazer. E eu quero, portanto, cumprimentar a CNBB por esta campanha, que, sem desmerecer as outras, eu acho que é uma campanha de alta relevância para o país. Porque falarmos de educação, falarmos de produção, falarmos de eliminação das desigualdades, se a pessoa estiver doente, ela sequer se motiva, ela sequer vai estudar, ela sequer vai trabalhar. Então, depois do dom mais importante que Deus nos deu, que é a vida, a saúde é o mais importante bem que a pessoa pode ter. Quantos eu vejo, eu tive um amigo meu que, infelizmente, logo que surgiu essa doença no mundo, ele contraiu uma AIDS, era rico, e ele me disse que o meu dinheiro não pode comprar a minha saúde, porque naquela época não tinha sequer os medicamentos que tem hoje, que dão sobrevida relativamente grande a quem contrai essa doença. Mas não é só essa doença, são várias, e aliás doenças negligenciadas e antigas, como por exemplo a tuberculose. Na Amazônia, de onde eu sou, lá no meu estado de Roraima, na Amazônia, nós vemos, por exemplo, nas comunidades indígenas, nenhuma assistência médica. Índias que morrem no primeiro parto, ou crianças que morrem de uma doença banal. Isso se repete em todas as camadas. Quanto mais pobre a região, pior a situação. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que em São Paulo não tenha município onde não tem médico. Eu tenho esse levantamento. Infelizmente, até em São Paulo, que é onde está a excelência da medicina, existe município do interior que não tem médico. E aí, eu apresentei um projeto aqui que não andou, não me perguntem por quê, que dizia o seguinte, que o médico, ao se graduar, teria que prestar 2 anos de serviço nos municípios onde a proporção de um profissional para 1.000 não fosse atendida, e com isso ele ganharia, como aliás ganha hoje, mais, além de contar ponto para a sua residência, para a sua especialização futura. Seria o que eu chamo de pós-graduação em Brasil e pós-graduação em sentir de fato aqueles que mais precisam da atenção do médico. Então eu quero dizer, e aqui quando me referi à presença do Dr. Benedito Balucchi, que é o mestre adjunto de São Paulo, é que todas as instituições, independente de posições, deviam se enganjar nessa campanha da CNBB. Todas. As outras religiões, a maçonaria, o Rotary, o Lions, todo mundo. E nós aqui do Congresso, senador Ferraz, Vossa Excelência que está presidindo agora, acho que nós devíamos fazer uma comissão especial para juntar tantas propostas que existem para resolver o problema da saúde e imediatamente aprovar uma legislação que poderíamos chamar de Estatuto da Saúde, até para que realmente nós mudássemos, puséssemos fim a essa triste realidade que tantos lamentam, repete-se todo dia e não há uma solução. E eu quero, ao encerrar, dizer, nós temos um grande ministro da Saúde hoje em dia, sem desmerecer os que passaram, mas é um homem realmente capacitado, vocacionado. Temos uma presidente da República que tem como seu lema eliminar a pobreza. Ora, o que é pior na pobreza é a falta de saúde. Então, não adianta, por exemplo, nós distribuirmos certas ações sociais para os pobres, se não dermos aos pobres a condição de ter saúde. Então, entendo que é chegado também um momento, até pela pressão da sociedade, que a CNBB está encabeçando, que nós possamos, de fato, o Congresso, e aqui leia-se
Câmara e Senado possam fazer até uma comissão conjunta para, num tempo rápido, este ano, que é o ano, portanto, da campanha, aprovarmos uma legislação que seja duradoura, que não fique sendo amanhã remendada e atrasada, e tirar da cabeça de que o único problema da saúde é, por exemplo, a falta de recursos. Aliás, as coisas estão bem nítidas, e aquele programa do Fantástico de ontem mostrou até o mecanismo de como é que as coisas funcionam. Na questão da alimentação dos hospitais, na questão da coleta de lixo, na questão da venda de equipamentos, de medicamentos e tudo. Então, a corrupção é a maior doença do setor saúde. A má administração, o segundo. E o terceiro, com certeza, é a falta de atenção da sociedade e do Congresso para dar, por fim, a essas coisas que estão diagnosticadas. Eu aprendi em medicina que a coisa mais difícil é fazer o diagnóstico. Feito o diagnóstico, o tratamento tem, ou num jeito ou do outro, ou com uma simples medicação ou com uma intervenção cirúrgica. E eu acho que está na hora de se fazer uma intervenção cirúrgica radical na questão da saúde no Brasil. Portanto, encerro dando os meus parabéns à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, mas, ao mesmo tempo, concitando todas as instituições que representam os diversos setores da sociedade a se enganjarem profundamente nesta campanha, porque não é possível mais ficarmos vendo entra ano e sai ano e a coisa só piorando. E eu até quero fazer aqui um registro também. Eu, como médico, votei pela extinção da CPMF, porque, embora tenha sido uma ideia brilhante do ex-ministro da Saúde, Dr. Adílio Jatene, o que se viu em 14 anos de vigência da CPMF foi o Sistema Único de Saúde só piorar. Só piorar. Depois começou a se desviar, no sentido não de roubo, o dinheiro da CPMF para outras atividades, até para fazer caixa para o governo. Então não é possível realmente nós termos o diagnóstico e não encontrarmos a cura para a questão de que todos tenham, sim, todos, principalmente os mais pobres, porque os mais ricos podem pagar bons planos de saúde ou até hospitais e médicos particulares, mas os mais pobres não têm essa opção. Então, encerro repetindo os meus parabéns à CNBB e convocando as demais instituições a se engajarem nesse grande movimento e que esse ano de 2012 seja realmente o ano em que a saúde no Brasil vai ser corrigida.